Fala galera dos Geeks, eu sou o jornalista Maurício Moura e estamos aqui em plena segunda-feira para iniciar a nossa semana de lives aqui nos Geeks. Essa semana nós temos convidados muito especiais e a gente vai começar a semana com o autor de terror e suspense, o Marcos de Brito. Mas essa semana tem outros convidados muito especiais também. Amanhã nós vamos bater um papo com o dublador do Thor, o Mauro Horta. Na quarta-feira a gente tem duas lives, não uma só, duas lives. A gente tem uma live com o Pascoal da Conceição. O Marcos de Brito já chegou aqui, eu já vou chamar ele aqui. Temos o Pascoal da Conceição, que é o Doutor Abobrinha, que vai estar na quarta-feira aqui com a gente também. E o dublador do Daryl. Na quinta-feira nós vamos trazer o Rodrigo de Oliveira do Jacaré Banguela. E terminamos a sexta-feira com Kiko Pissolato, o protagonista de O Doutrinador da série e filme. Vamos chamar o Marcos de Brito aqui para entrar aqui com a gente, para a gente começar o nosso papo com ele. Tá conectando aqui com o Marcos, ele já vai entrar aqui para bater um... Fala, Marcos, tudo bem? E aí, Maurício, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom. Como Poxa, estamos? grande prazer ter você aqui, viu? Fazia tanto tempo que a gente não conversava, né? Sempre bom ter você aqui. Eu considero você, assim, mais do que um autor, um diretor e tudo, um amigo dos geeks, né? Sempre tá aí nos nossos eventos, a gente sempre tá batendo papo, divulgando um pouco do trabalho aqui. Então é um grande prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Obrigado. Eu me lembro daquela primeira entrevista que vocês vieram fazer, inclusive na casa dos meus pais, né? A gente Sim. subiu porque o cenário lá era melhor. Uhum. E o evento do Walking Dead, né? Sim. Que foram dois, inclusive no segundo, né? Poucas pessoas aqui devem saber que eu fiquei preso no Panamá e não consegui aparecer, né? Eu César Bravo, Sim. tudo Uhum. É verdade. Mas poxa, legal. muito legal ter você aqui. Queria agradecer por você topar, né? Fazer essa live com a gente. A gente está com uma série de lives aí semana passada. Fizemos todos os dias essa semana também, aí estamos com a agenda cheia e é muito bom poder começar a semana aí com você aqui, para a gente poder bater um papo sobre terror, sobre suspense, sobre o seu trabalho e etc, sobre esse momento. Obrigado mesmo. Legal. Eu vi que na semana passada teve o Rafael Montes também, né? Pô, legal. Vocês estão montando um pessoal legal aí. Legal, bacana. Já tem bastante gente com a gente aqui, lendo um bom livro, mandou uma mensagem aqui. Já mandou mensagem. Toda live a Day aparece. Oi, Day, tudo bem? Joel tá por aqui também, Alice Matoso, Agatha, Carla, papo de cinema. Então, ao longo da live aí, a gente vai batendo um papo com essas pessoas e, enquanto isso, eu vou seguindo minha pauta aqui e batendo um papo com você com as perguntas que eu montei aqui ao longo da nossa live. Bom, para começar, eu costumo apresentar as pessoas que vão estar aqui com a gente. Eu sempre peço para elas, se eu estiver errado, estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada da sua carreira. Vamos lá. Marcos de Brito é o diretor e autor, né? Roteirista também. Entre os livros que você já fez, A Sombra da Lua, Condado Macabro, O Escravo de Capela, A Casa dos Pesadelos e o Vozes de Joelma, que você fez em parceria com o Bonini, que inclusive vai estar aqui com a gente na semana que vem. Legal. Marcos Barcelos e Rodrigo de Oliveira. E entre curtas e filmes, você fez o Universo, Overdose Digital, Nelson Ninguém, O Condado Macabro, que a gente vai falar bastante sobre ele aqui também. Mesa para Dois e o Apóstolos, que foi o seu curta que fez bastante sucesso aí internacional também. Que fez parte do longa Histórias Estranhas, inclusive o Histórias Estranhas, ele estreou no Cinemark ano passado, e mês que vem, ou talvez esse mês já, ele foi comprado pela AMC, canal do Walking Dead, né? Bacana. Então, até 2022 ou 2023, eles têm licenciamento para exibir o filme agora. Então, vocês vão poder assistir o Histórias Estranhas na TV, finalmente, né? Que legal, bacana. Já tem gente aqui falando do Escravo de Capela, mandaram um coraçãozinho aqui. A Tami falou que gostou. E também aqui a Graziela Costa falando que quer o Condado Macabro dela. Bom, vamos lá começar aqui a nossa live. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, né, durante a live, que eu vou fazendo aqui para o Marcos. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui a minha pauta. Eu queria começar pelo seguinte, por uma pergunta. Em uma das suas entrevistas, o jornalista te denominou como criador de pesadelos. Você gosta dessa definição e você se enxerga dessa forma? Olha, é uma pergunta interessante, né? A gente está acostumado a responder sempre as mesmas.
Eu acho que as alcunhas elas são legais porque elas criam uma fama, uma personalidade que às vezes não ilustra muito bem o que o autor gostaria de ser reconhecido, mas elas pelo menos fazem o nome circular. Então, eu acho interessante, mas eu não me considero um criador de pesadelos porque eu acho que eu sou uma cria de pesadelos, na verdade, né? Eu tive uma convivência muito cruel na infância com a questão do macabro, do que é das criaturas que pertencem às sombras. Então eu acredito que eu acabei me forjando nessa treva e hoje eu sou um porta-voz das coisas obscuras e não o contrário, né? Eu não as crio. Eu acabei sendo criado para sobreviver às pressões que elas impunham a mim durante a noite. Mas gosto, né? Gosto, porque pesadelos é uma palavra legal e se você tem um título já vale a pena, né? Legal. Renato Amarinho já com a gente aqui também. Vale Amorim também participando aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou Gente, seguindo convidem aqui a os minha... amigos, deem É, coraçãozinho, que daí a live com... aparece mais para os outros. Isso aí, vai mandando coraçãozinho. E assim, para quem chegar atrasado e tudo mais, não tem problema, porque assim que terminar a live, a gente vai subir ela na íntegra e vai divulgar também lá no nosso canal e vamos subir também no YouTube para quem quiser assistir essa live completa assim que terminar. A próxima pergunta, Marcos, eu queria que você falasse um pouco esse momento que o país tem vivido, né? Um terror tanto real, tanto na questão da pandemia, como esse atrito político que tem se criado muito grande, né? Para você, isso te inspira a criar novas histórias ou te impacta negativamente em relação à criação? Eu não acho que impacte negativamente ninguém que escreva terror, porque a gente bebe muito na realidade, obviamente, mas o terror, especificamente, eu considero uma literatura de confronto. Quando a gente escreve terror, a gente não escreve porque a gente quer assustar alguém simplesmente pelo medo, pelo sentimento medo. Não, a gente quer fazer uma crítica tão forte que assombre o leitor, assombre o espectador. Então, no caso, todas as minhas, né, histórias, elas são reflexos de um momento de vida que eu passei, que a sociedade passou, mas que de alguma maneira me assombrou. Então, eu não pretendo criar algo sobrenatural simplesmente para trazer aquele medo, que eu diria assim, é um medo superficial, que é o susto. Eu não quero assustar ninguém. Eu, de fato, escrevo sobre um medo tão profundo em mim, ou tão sincero, que ele vai além do susto para causar desconforto. E a gente está vivendo numa época já há alguns anos, né, já há algumas décadas, na verdade, de desconforto extremo com as diferenças. E isso, sim, é um alimento para novas obras. E não diria só para mim, mas acho que todo mundo que faz literatura de confronto. Literatura de terror é considerada de entretenimento. Mas por que é considerada de entretenimento? Porque ela tem uma fórmula, né? E a fórmula do entretenimento tem uma reviravolta, ter um incidente incitante que faz o personagem sair da zona de conforto, daí procurar o seu equilíbrio, mas ao mesmo tempo você usa essas plataformas, usa esse tipo de, vamos dizer assim, não é uma técnica, mas você usa esses subterfúgios para alcançar mais pessoas, mas o conteúdo em si da literatura de terror não é nada de entretenimento. Ninguém gosta. Se fosse comum você gostar de ver morte, ela não sabe, não pode ser considerado um entretenimento. E no terror a gente envolve a morte, o mórbido, o macabro, o que dá errado. Então, eu não considero literatura, eu não considero terror uma literatura de entretenimento, apesar de eu saber que no enquadro das coisas é o que eu faço. Então, sim, a situação de hoje, a situação até de um passado tanto recente como há muito tempo, elas me inspiram. O próprio Escravo de Capela foi inspirada numa, né, situação das mais terríveis que nós vivemos no Brasil. Então, eu acredito que isso que está passando no Brasil hoje, e não digo só politicamente, mas socialmente mesmo, de você não aceitar o diferente, isso está ficando cada vez maior, vai trazer um tipo de ruptura, e essa ruptura vai ser refletida na literatura e nos filmes, como a gente vê já acontecendo com coisas não tão antigas. Por exemplo, tudo que a gente fala na internet, hoje a gente é julgado por aquilo, e muitas das vezes, se a gente faz um erro pequeno, a gente é cancelado. E tem filmes que tratam sobre isso, O Lugar Silencioso, o Birdman, sabe? Que você não pode falar, você não pode ouvir, você não pode ver, você não pode ter opinião. Então, tudo isso, sim, reflete em obras que, metaforicamente, refletem uma época que o mundo, né, vive. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Tami de Carlos, que está com a gente. Ela falou que o cenário atual é um prato cheio. A Graziella também. A Graziella tá difícil competir, né? Tá difícil competir, né? A Graziella falou que ela adora seus livros, que levam ao limite, que são sempre maravilhosos.
Obrigado, obrigado. E o preço tão bonzinho, né? Olha só. Sempre sorrindo. Que legal. Aí ela tá falando sobre novas publicações, daqui a pouco a gente vai falar para ele. E o Vale Amorim fala exatamente isso que você comentou, que o Escravo de Capela é um ótimo exemplo para essa questão da realidade inspirada aí Uhum. por um romance. Deixa eu mandar um abraço para Beatriz, amor, tudo bem? E falaram aqui que você arrasou nessa resposta em relação à pergunta. Bom, vamos lá. Obrigado, obrigado. Eu queria falar um pouco dessa realidade do escuro e o medo, né? Você já falou em algumas entrevistas que o medo e o escuro te acompanharam aí durante muito tempo, né? Você dormia de luz acesa e etc. E eu queria saber se essas fobias de alguma forma te inspiraram e te ajudaram a passar para o leitor, né? Essa questão do suspense, do terror e tudo mais dos Uhum. seus livros, se de alguma forma te ajudou no fim, né? Porque assim, eu imagino que foi muito complicado durante o período da sua vida, né? Mas depois Sempre. refletindo, você vê isso como hoje uma coisa boa Uma assim coisa para te positiva, né? ajudar? Isso. Sim, sim, sim. Eu acredito muito que os traumas me formaram, né? Formaram a minha personalidade, não só a personalidade social, que é falha, bem falha, mas a personalidade criativa também. Ah, eu acabei vivendo na infância aquele período que, assim, todos nós, né, nos sentimos em algum Uhum. momento inadequados, mas quando você foge de um padrão que a sociedade está acostumada, e nos anos 80 isso era muito mais forte, né? Você ser uma criança nos anos 80 era uma prova de vida, assim, sabe? Se você escorregava na sua aparência, no seu jeito de falar, em qualquer coisa, você era deixado de lado e não só os alunos, mas os professores te zoavam, né? Parece que era permitido, era engraçado e não só, parece que era necessário você fazer isso com quem era diferente. Então eu vivi muito isso porque eu mudei muito de estados, né? Eu já morei tanto em Florianópolis quanto em São Paulo, Brasília, nos Estados Unidos e assim, meu sotaque, ele sempre ia tentando se moldar àquela região para eu parar de ser zoado pelo sotaque, mas ao mesmo tempo eu era muito gordo, né? Eu fui sempre obeso até os 18 anos e então a junção dessas diferenças que nem assim hoje eu penso, poxa, não era grave, eu não sofria uma coisa a não ser a provocação, o bullying, mas nunca pensei em ter uma atitude, né, que a gente vê que as pessoas tomam hoje. A minha atitude era de confronto, eu batia nas pessoas pelo fato de eu ser maior, eu ia lá e dava porrada mesmo. Então, eu acabei construindo uma personalidade de anticonflito. Então, assim, eu sei que eu vou receber aqui nesse ambiente um certo conflito, então eu me afasto. Se eu me afasto, eu não tenho amigos. Por não ter amigos, eu começo a criar os meus amigos imaginários, o meu mundo imaginário. Então, essa parte, vamos dizer assim, dos traumas por ter sido gordo, por ser obeso, blá blá blá, isso fez eu criar uma necessidade de fuga para um universo paralelo, que era onde eu escrevia. Então eu escrevia histórias e fazia filmes desde muito cedo. Meu primeiro filminho que eu fiz um curta-metragem foi aos 8, 9 anos de idade, assim, sabe? Daí fui aprimorando, porque era uma coisa que eu de fato me sentia bem fazendo aquilo. E aliado a isso tinha a questão noturna, né? Porque eu penso, poxa, eu já não me dava bem durante o dia com os amigos que eu gostaria. Tinha minha turma de amigos, mas assim, eu não era uma pessoa totalmente sociável, porque eu não conseguia mesmo. E durante a noite, eu tinha os amigos que eu não queria, né? Porque durante a noite eu realmente ouvia e via muita coisa no meu quarto. É uma coisa que eu escondi por muito tempo, porque naquela época eu também, quando falava sobre isso, as pessoas já tinham mais um motivo para me zoar, né? De me chamar de Uhum. estranho e tal. Só que eu tenho experiências que eu, de fato, não consigo esquecer, não consigo negar que ocorreram. Gosto de pensar que eu não sou esquizofrênico, que é, assim, alguma coisa que eu não consigo compreender na questão racional, Uhum. mas que eu sei que existiu. E, assim, tem provas? Provas não tem. Provas são os meus olhos, são os meus ouvidos e o meu corpo, né? Porque eu já fui até agredido. Então, isso fez com que eu tivesse muito medo do escuro, e por ter esse medo do escuro, eu conseguia passar muito bem o medo através de cenas onde se passassem no escuro. Hoje em dia eu superei esse medo, não tenho mais medo do escuro. E por quê? Justamente porque eu ouvi as vozes, eu realmente falei, eu não preciso fugir. Eu já tenho 18 anos, elas não me machucaram fisicamente tanto. Hoje eu sou uma pessoa considerada interessante porque eu tenho essas histórias para contar. Quando eu era criança, eu não era. Agora, como adulto, eu posso chegar e contar uma história num livro de 300 páginas, como Escravo de Capela, que as pessoas vão querer
entender, vão querer ler, vão consumir isso. Então, sim, eu acho que tanto os meus traumas quanto as minhas situações de medo que eu passei fizeram eu me tornar isso, né? Eu não consigo escrever uma história de amor. Eu não consigo. Eu não consigo escrever uma história de gatinho e cachorrinho, mas na minha vida pessoal é o que eu quero, é o que eu prefiro, Uhum. é o que eu tenho, inclusive. Mas na minha mente, né, parece que minha zona de conforto é sempre ficar focado nessas partes mórbidas, porque eles trazem um tipo de experiência, de vivência que eu já tive e que eu tenho um acesso rápido. Então eu escrevo rápido sobre isso porque é um acesso instantâneo. Essas questões que você passou aí, né, como voz e etc, que você ouviu, você hoje em dia, você se sente à vontade para lembrar, para contar essas coisas? Você pode contar alguma coisa pra gente que talvez você se lembre aqui que aconteceu, que ainda ficou muito marcado assim para você? Sim, sim, não. Eu adoro contar, porque quando eu vou na rádio, o que eles mais me perguntam são essas coisas, porque eu já cheguei a enterrar um quadro numa praia uma vez, aquele quadro do menino que chora. Uhum. Eu tinha um desses em casa, que você vira de ponta cabeça, daí é um monstro e tal. E esse quadro, quando eu descobri que ele era amaldiçoado, eu fui com a minha mãe, com meu irmão numa praia, a gente morava em Florianópolis, a gente cavou lá e enterrou o quadro, só que eu enterrei ele virado para cima. E ele não descia na areia, daí quando eu dei um chute para ele entrar, ele quebrou. Quando ele quebrou, Nossa. os olhos da criança viraram bem para os meus, assim, nossa, me deu um cagaço aquilo, sabe? Nunca esqueço disso. Meu Deus do céu. Mas a primeira vez, assim, eu já tive várias experiências, mas a Aham. primeira que eu considero assim, importante, talvez tenha sido o que me fez fazer cinema, inclusive, é que eu tinha mijado na cama, né? Eu era muito novo, não tão novo assim, mas eu tinha mijado na cama e fui dormir na sala de casa. Daí, quando eu fui dormir na sala de casa, lá tinham três quadros. Um quadro era desse menino chorão, um era de um palhaço e outro era um do Chaplin. E o quadro do Chaplin, ele era espelhado, era como se fosse pintado só nas sombras, era deformado, mas eu sabia que era o Chaplin, porque tinha outro. Era o Chaplin, não tinha como eu ignorar. E ele estava rebolando, ele estava com a bengala e com umas moedas caindo Uhum. do bolso. E eu estava olhando para esses quadros, e de repente o quadro do Chaplin começou a se mexer. Começou a se mexer assim, e eu não tinha deitado, não tinha dormido, não tinha feito, eu só estava deitado lá, olhando para os quadros, para os três, e esse quadro começou a rebolar, que era o movimento que ele estava fazendo, aquele movimento clássico com a bengala, assim, e as moedas caindo caindo do bolso. E eu pensando, não, o que está acontecendo? Né? Eu fechava o olho, abria, ele continuava, e não parava. Meu Deus. E daí uma hora eu fiquei muito nervoso, eu dei um grito meio de para parar, e daí saiu uma luz do quadro, que até hoje eu me lembro, assim, foi uma luz que veio bem na minha direção, e daí era como se tivesse um holograma daquele quadro na minha frente, com, não sei lá, 1,60 m, 1,70 m, não sei, mas assim, deformado, com aquela pintura preta dançando na minha frente. Meu, aquilo me deu um cagaço, eu virei de costas, e na época eu rezava, hoje eu não rezo tanto, mas na época eu rezava, eu comecei a rezar até dormir, daí eu dormi. Daí no outro dia eu contei para os meus pais, né? Minha mãe até que acredita Uhum. um pouco mais, mas meus pais, meu irmão não. E esse quadro existe até hoje. E olha só, né? Isso foi quando eu tinha uns 7 anos de idade. E daí, de repente, eu tenho 2 filhos agora, eu resolvi visitar Florianópolis com meus filhos. E eu fui dormir no quarto, que assim, a casa mudou completamente, Uhum. porque minha tia está morando lá na minha casa. Só que o local, que era a sala de TV, virou um quarto de visitas. E o quadro estava lá. Eu olhava aquele quadro, né, eu pensava, será que eu aceito dormir com esse quadro aqui? Pô, já tem mais Meu de Deus. 30 anos, né? Não, vou dormir, vou dormir. Dormi, não tive nada. De repente, eu nunca tinha contado essa história para minha filha, e a minha filha falou, papai, por que esse quadro se mexe? Eu falei, como assim, filha? Eu olhei para ele à noite, ele estava rebolando. Eu falei, nossa senhora, sabe? Meu Deus. Então, pô, as Nossa. coisas. Existe alguma coisa, né? É assustador essa história, viu? Nossa Senhora, meu Deus do céu. E é De- verídica. Deixa eu ver aqui, leituras Daro aqui com a gente, TW Brasil. Tem bastante gente aqui falando que se identifica bastante com essas questões que você falou de vozes, etc. A Agatha falou que se identifica. A Tami também falou que se identifica bastante com essa questão. Tem bastante gente aqui falando Assim, nós dessa não questão. podemos nós não podemos nos esconder, sabe? Eu tinha um medo de falar disso, porque quando eu falei eu fui zoado, que eu segurei.
Até o dono da minha editora, uma vez eu perguntei para ele, né? Eu falei, Pedro, eu vou dar uma entrevista no 89 e eu sei que isso é o que chama mais atenção. Eu falo disso? Ele falou, fala que foi uma experiência passada, não que você ainda vê. Mas aos poucos eu comecei a ter liberdade de falar e hoje eu realmente não escondo, ainda vejo, muito menos, assim, realmente em situações extremas, mais paralisia do sono, pessoas das sombras, isso é comum, tá? Eu nem considero mais isso assombração. Oi, Tati, tudo bem? A Tati fez o Apóstolos, olha, tá? É a Maria Madalena no Apóstolos. Que legal, participando aqui com a gente. Bem-vinda, Tati. Obrigado pela participação aqui. Tem gente aqui que falou que vai começar a guardar os quadros de casa, viu, Marcos? Que hoje vai começar a guardar tudo. É melhor não guardar, porque tem boas histórias depois para contar, né? Vai que eles se pingam, né? Eu queria saber de você também, que você tem essa formação, né, em cinema, e o Condado Macabro, você fez primeiro ele no cinema e depois você adaptou para um livro. Como que foi nessa dificuldade de fazer esse tipo de adaptação, que é uma coisa que não é tão comum, né, no cinema, de adaptar o filme para o livro? Eu sempre escrevo todos os meus livros antes como roteiro para o cinema, porque o meu foco principal, né, por ser formado nisso, foi o que eu procurei, é no cinema. Então, o Condado Macabro não foi difícil, foi até simples, porque eu já tinha feito O Escravo de Capela e O A Sombra da Lua dessa maneira. O A Sombra da Lua, inclusive, já tinha sido publicado, né, pela Rocco. O Escravo de Capela era um livro que tinha sido meio não engavetado, ele estava pronto, só que a Rocco tinha negado e eu não sabia para onde mais levar. Na época não existia Faro, né, quando eu entreguei para a Rocco, e eu tenho esse contrato de preferência ainda com eles. Então, quando o Condado Macabro foi transformado para a literatura, eu nem imaginava, porque tem histórias que eu penso só para o cinema, tem histórias que eu gostaria que fossem só para os livros, porém eu escrevo como roteiro antes, porque a minha forma de escrita por cinema é mais rápida, mas o Condado Macabro era exclusivamente para o cinema, não tinha intenção de adaptar. Só que o editor da Simonsen, o Rodrigo, ele estava numa sessão do Condado Macabro e ele já tinha mediado uma mesa de debates comigo na época do A Sombra da Lua, então ele sabia que eu era um escritor. E ele perguntou, Marcos, eu adorei o filme, adoro esse roteiro, você não quer adaptar? E eu pensei, eu nem sei se eu quero ser escritor, né? Eu sou cineasta, eu quero fazer filmes. Mas eu pensei, pô, enquanto o Escravo de Capela, que já estava adaptado, não tinha casa, seria uma chance de aumentar o meu currículo na literatura com um livro a mais. Então eu falei, lógico, vamos lá. E assim, no cinema eu gasto muito dinheiro, né? Porque cinema é um investimento atrás do outro e é uma paixão, assim, que eu não consigo escapar. Às vezes eu penso, vou desistir do cinema, porque o cinema só me dá prejuízo. A gente faz um filme super caro, eu tenho que botar dinheiro, espero que vou ter retorno, acabo não tendo. Mas eu pensei, se eu tiver duas profissões onde eu tenho que fazer isso, aí eu não consigo sobreviver. Então, na literatura, eu tenho meio que essa meta, eu não gasto com a literatura, né? Então, assim, se eu tivesse que bancar a publicação, eu não faria. Mas como era uma publicação que, assim, eu não recebi para fazer, mas já era, assim, era o meu tempo, eu já tinha um roteiro pronto, em 3, 4 meses eu conseguiria adaptar, eu falei, não, vamos, é um livro a mais na minha carreira, né? E aí foi fácil, sabe? Não é difícil. E eu tenho aquilo, será que eu prefiro o livro, a literatura ou o cinema? Porque as pessoas geralmente elas preferem a literatura ao cinema, né? Falam que não é fiel. E eu tento fazer sempre muito fiel ambos. E o Condado Macabro é uma obra que eu até prefiro no cinema, porque originalmente foi para lá, mas o final no livro eu acho mais interessante. Eu consegui dar uma repaginada nele ali. Então é complicado, mas é fácil, viu? Eu tô acostumado, tô acostumado. Eu acho muito difícil escrever um livro do zero. Isso eu acho difícil. Agora, adaptar de um livro para o cinema ou do cinema para um livro, eu acho bem tranquilo. Até queria falar um pouco, você falou dessa questão, né, da sua experiência de estar já escrevendo, já imaginando o roteiro. É mais ou menos isso quando você está escrevendo sua história, você já consegue visualizar ali já a imagem daquilo que está acontecendo na hora que você está escrevendo, para posteriormente talvez tentar lançar esse livro no cinema? Sim, sim. Eu geralmente crio uma história a partir de uma imagem. Por exemplo, o Escravo de Capela. Eu comecei a escrever a história não foi porque, vou falar sobre o Saci, eu vou falar sobre o tempo da escravidão. Não, foi simplesmente uma imagem que apareceu um dia para mim, que era um homem negro com uma
perna preta, desculpa, uma perna branca costurada na perna que sobrou dele, né? Assim, como se ele tivesse sido amputado e daí tivessem costurado uma perna branca nele. Então eu pensei, nossa, como explorar isso de uma maneira que seja forte, que seja interessante. Daí eu falei, o Saci. Opa, o meu Saci vai ser isso. Daí, de repente, fui formulando, quando eu vou contar essa história? Não, eu quero contar sobre uma história de vingança. Então, um negro que passou por isso sem perna, escravidão. Daí, vamos dizer que foi montando a história toda em torno dessa imagem. O meu curta-metragem Universo partiu da ideia de um mundo de cabeça para baixo, assim, uma pessoa num banheiro escovando dente. Era só isso o começo do Universo. Escovando dente de ponta com a água subindo. Daí eu falei, preciso escrever uma história sobre isso. Daí veio a crítica social, a crítica à cidade, né? O jeito que a cidade se torna. Overdose digital foi uma imagem de caleidoscópio. Então, geralmente, as minhas ideias vêm a partir do visual. E eu tenho um problema muito sério com a leitura de ficção, que eu não consigo muito visualizar as imagens quando é um texto de outra pessoa. Eu acho isso estranhíssimo, porque eu visualizo primeiro e escrevo. Então, tudo que eu escrevo é muito no visual. Estou visualizando aquilo e estou escrevendo. Estou narrando o que está na minha cabeça. Opa, eu estou vendo isso e estou escrevendo. Às vezes eu interpreto, né? Se eu vou interpretar, eu interpreto mal. Mas, assim, para mim, quando eu estou interpretando, parece lindo, né? Daí vou lá, escrevo. Estou lendo um livro de alguém, eu não consigo. Eu só vejo letras. Então, eu sou muito chato com ficção, porque eu gosto de uma métrica, né? Mais poética. Então, eu leio muito coisas mal do século, que eu gosto. Ou livros de manuais de bruxaria, essas coisas que é o que eu gosto mais assim, de ler. Tem uma pessoa aqui falando que graças a Deus que o Escravo foi lançado. A pessoa falou aqui, graças a Deus que foi lançado. A Tati aqui falou que você é maravilhoso, sensacional. Obrigado. É, Tati. Tati é maravilhosa. Tem gente aqui falando que a tá Andréia adorando. entrou, Andréia da Faro. Oi, Andréia. Andréia, tudo bem? Bem-vinda. Tem gente aqui falando que também tá adorando a live. A Tami perguntou qual que é o nome desse livro que você falou da escova de dente. Então, não é um livro, é um curta-metragem, chama Universo. Universo com um N no meio, porque é um filme todo de cabeça para baixo. Inclusive, ele está no YouTube, ou se você for no meu Instagram, ele está no meu IGTV, que fala, não sei se é IGTV. Isso. Está no meu IGTV. Eu botei todos os meus curtas no IGTV, praticamente. Tem um ou outro que não está, mas os principais, que é o Universo, o Overdose Digital, o Apóstolos, o Mesa para Dois, eles estão ali. O François, que eu fiz no Canadá. E vocês vão ver que tudo é nessa pegada fantástica, né? O Apóstolos é o mais de terrorzão, Mesa para Dois é mais gore. Agora, os outros são ficção experimental, que eu iniciei a minha carreira no cinema fazendo ficção experimental, porque eu gostava muito do formalismo russo, né? Uma escola de cinema de 1920, 1915. Então, meu cinema é mais nessa linha. Só que quando eu fui para longas metragens, como Condado Macabro, eu falei, não, tem que fazer algo mais pop, né? Algo para fazer público, então é bem diferente. Mas o As Almas que Dançam no Escuro tem umas pegadas um pouco experimentais no meio, que é o longa que eu estou finalizando agora. O próximo que eu estou tentando fazer, que é o meu próximo livro também, tem uma pegada assim, então estamos voltando, né, um pouco. Deixa eu puxar de novo dessa questão do Condado Macabro, que a gente falou um pouco dessa questão do valor de se fazer cinema, que sempre é muito caro, no Brasil ainda mais, né? Uma fortuna aí para conseguir fazer um filme. E o Condado você conseguiu, né, ter um baixo orçamento, baixíssimo, né, orçamento, né? Eu já vi você falando em algumas entrevistas. Se você puder, né, de alguma forma, contar pra gente como foi, né, esse processo lá da montagem do Condado Macabro, né? Os atores dormiam, né, no mesmo lugar, acabaram ficando lá, né? Sim. O Condado Macabro foi uma união assim, entre amigos, porque se nós fôssemos colocar na ponta do lápis o valor do Condado Macabro, ele seria um filme de 2,5 milhões, mais ou menos. Porque a gente teria que pagar diretor, montador, fotógrafo, toda a equipe. E nós não fizemos isso. A tática para a gente conseguir realizar o Condado Macabro foi dar uma porcentagem do filme para cada pessoa. Então, todos são coprodutores. Todos têm um valor de mercado do filme para quando ele der lucro, eles receberem uma porcentagem. Mas, assim, infelizmente, no Brasil isso acaba não dando certo, mas era uma boa fé. A gente queria apostar, todo mundo queria fazer um filme de terror, porque no Brasil é raríssimo fazer um filme slasher, né? A gente tem um ou dois antes do Condado Macabro, slasher mesmo, no Brasil, e assim, da década de 80, são filmes mais antigos. E então estava todo mundo apaixonado pelo roteiro, pela ideia, então resolvemos fazer. E daí, para baratear o custo, a gente filmou ele com, se eu não me engano, 22 mil reais.
sim um longa-metragem filmado com R$ 22.000. Por quê? Porque eu tenho produtora. Então, a minha câmera foi cedida sem aluguel. Claro. Eu tenho computador para montar. Então, meu computador foi cedido. Eu monto. O André, que foi o co-diretor do filme, monta. Então, assim, todo mundo acumulava muitas funções. A gente foi para Paranaíba, que é no Mato Grosso do Sul, filmar, porque minha família tem uma fazenda, então eu não precisei alugar uma locação. E ao mesmo tempo que eu não precisei alugar uma locação, as pessoas todas dormiram na locação. Então, assim, eu só gastei com transporte, porque eu levei pessoas do Rio de Janeiro, de Florianópolis, e de São Paulo, até de Aracaju, um rapaz foi lá para o Mato Grosso do Sul, que eu tive esse gasto de transporte e tive o gasto de alimentação. Então, transporte e alimentação custaram isso durante 40 dias filmando. E, felizmente, depois, né? E teve alguns efeitos, né, de maquiagem, sangue, essas coisas, roupa, tudo a gente teve que comprar. Mas, fora isso, depois que o filme ficou pronto, com 20 e poucos mil reais, a gente começou a montar e finalizar. E a gente ia finalizar com esse valor também. Só que, felizmente, nós ganhamos um edital, né? Daí o edital nos deu 290 mil, se eu não me engano. E com 290 mil, a gente conseguiu finalizar bem o filme, com gente que fez trilha sonora até pro Avengers, né? Que era um brasileiro que mora lá fora. Ele tinha feito uma das trilhas do Avengers, ele fez a trilha inteira do filme. O cara que fez os efeitos visuais em Tropa de Elite veio fazer efeito visual. Então, o pessoal que concorreu ao Oscar de melhor som pelo aquele documentário da Petra, eles fizeram o som do Condado Macabro, sabe? Então, a gente conseguiu, pelo menos, pagar pessoas boas para o filme não ficar de valor baixo, né? Então, ele teve um acabamento final de longa-metragem e teve um super respaldo que a gente não esperava, né? Ele está no mundo inteiro pela Amazon Prime. Ele foi vendido como DVD lá para a China, para o Reino Unido. Eles têm lançamento em DVD. Passou no Telecine aqui, passou no cinema. Ou seja, eu não esperava, né? Foi um filme totalmente, sabe? Deu certo. Muito legal. E quando eu fui na sua casa, eu vi as máscaras do condado que você tinha guardadas, são bem assustadoras. Até hoje eu tenho. Sempre que eu tenho que dar uma palestrinha em escola, né, de terror e tal, eu levo elas para as criançadas verem e elas piram. São bem assustadoras. A Mari perguntou se você já pode falar alguma coisa sobre o seu próximo livro. Se você pode dar algum detalhe, contar alguma coisa pra gente. Posso, né? O próximo livro chama Apocalipse segundo Fausto. Ele vai sair pela Coerência, que é um acordo com a FARA e com a Coerência que eles fizeram para me liberar para publicar por eles. E, assim, ainda não saiu, mas eu já vi a diagramação, já vi a capa, eu até já publiquei aqui para vocês verem. Esteticamente é o livro da minha vida, assim, sabe? Eu adoro o texto, é um texto mais pesado, é um texto mais hermético. Ele remete um pouco ao meu início como cortometragista, então ele tem um quê de experimental ali na forma dele de narrar. É um livro proposta, digamos assim, é uma experiência. Eu quero que quem pegue o livro pense, será que eu deveria estar lendo isso? Ele parece tão proibido e ele tem um conteúdo tão proibido ali que eu quero que a pessoa se sinta mal de pegar o livro. Daí quando ele lê, ele fala, meu Deus, nossa, são essas teorias... Porque são teorias em forma de ficção. Eu conto uma ficção sobre o fim do mundo ali, de um personagem que interpreta Jesus no teatro e não no cinema, e começam a crescer chifres na cabeça dele. Então a massa fervorosa que adorava ele, idolatrava, começa a ver ele como um falso Messias. E ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, ele começa a ter sonhos que ele chega na porta do inferno, que fica num palco de teatro, e o diabo tenta convencer ele de que ele é o falso profeta. E ele, não sou, que o fim já está dito, sabe? Então ele é meio filosófico, assim, mas tem toda a questão de ação no meio acontecendo, estranhamento, e é capa dura, né? Um livro em capa dura, ele tem 200 páginas, então, assim, vai ficar lindão, sabe? Eu já, como eu falei, já vi o miolo, e a gente fez uma ideia, eu não sei se eu devo contar essas coisas, porque é para parecer uma Bíblia, né? Uma Bíblia do mal. Legal. Então, os capítulos tem capítulos escritos em versículos, igual na Bíblia. Não todos, alguns. E esses, eles têm aquela unha da Bíblia, sabe? Para você ver capítulos 1 a 4. É maravilhoso. Realmente é uma experiência, não é só um livro. Você pega ele na mão e você fala, não preciso nem ler. Só de pegar já é uma experiência, sabe? Nossa, aquela capa tá sensacional. Eu vi que você divulgou aí, já fiquei aqui na expectativa também de ter aquele livro nas mãos, que eu adoro livro de terror. Eu tenho até um balcão aqui só de livro de terror. Inclusive eu tô de olho ali, tá o Condado Macabro ali.
Ele tá lá O meu tá aqui, encostadinho ó. ali, que eu já li também, tá bem aqui. Condado Macabro. Eu tô, na O verdade, com pessoal, o Condado, com os outros aqui, só que eles estão apoiando o celular. O Escravo, o Sombra, tá tudo segurando o celular aqui. o pessoal enlouqueceu aqui com você adiantando algumas coisas do livro aqui. Tem o pessoal tá louco aqui, já querendo ler o livro, falou, pelo amor de Deus, que esse livro saia logo. O pessoal tá louco aqui. Assim, e ele é 16 por 23, né? Ele tem um monte de ilustração dentro e tem aquele verniz, ele tem aquela textura emborrachada, assim, é uma edição de luxo. Nossa, Eu não esperava muito isso. legal. Eu sei que a Faro não me daria isso, nem a Roku, então estou super feliz de sair pela Coerência, porque a Coerência ela é uma editora, para quem não conhece, que faz muita autopublicação, mas eles querem, já cresceram nesse mercado, já são praticamente a maior do mercado nisso, eles querem ir para o mercado tradicional, então eles estão contratando autores tradicionais para alavancar o nome, né, para conseguir chegar em mais livrarias e tal. E eu acho que você, se eu não for, eu acho que eu vou ser o primeiro, né, que vai sair. Então eles estão me tratando assim, nossa, né, muito bem, né? Posso dar Que opinião em legal. tudo, posso pedir o que eu quero. Eles falam, mas não sei se vai dar. Mas de repente a Lilian, que é a editora, ela me ligou de manhã só para falar, Marcos, eu quero te ligar para falar isso, vai ser capa dura. Eu falei, nossa, eu já tinha desistido da capa dura. Nossa, que legal. Bacana. O Jean César ele tá falando agora que ele terminou o Joelma ontem e falou que agora ele já pode voltar a dormir bem. Não tava nem Ah, conseguindo dormir aqui. o Que legal, Joelma. bacana. Joelma, a gente tem uma super novidade para contar, só que a gente está esperando outra pessoa, não é bem outra pessoa, mas outra empresa contar antes, que a gente não pode dar o furo. Mas é gigante, sabe? É Tem. gigante. Boas surpresas vindo por aí, então. Uhum. Legal. Eu queria que você falasse um pouco desse seu curta, o Apóstolos, né? Ele foi para o Screen Fest, né? Que é um dos principais festivais do gênero, e Uhum. foi também para o City Gas na Espanha, que também é considerado o maior festival do mundo para os filmes de terror e fantasia. Como foi para Sim. você, né? Conseguir apresentar o seu trabalho lá? Cara, Cities é o principal, é como se fosse a Cannes do terror. Só que eu tinha na minha cabeça uma neura de ir para o Scream Fest, que é um dos principais do mundo também de terror. E tanto Cities como Scream Fest acontecem na mesma época, então eu tive que escolher. Ai, cara, eu fui para o Scream Fest. Talvez eu me arrependa hoje, porque no Cities tinha o Landman estava lá, o que faz o Fred Krueger estava lá, o Guilherme Del Toro estava lá, o, o Tom Savini estava lá, eu acho que o Cronenberg estava lá. Sabe, você pensa, meu, por que, que eu vim pro Scream Fest? O Scream Fest eu vi o Schwarzenegger e o Chris Hemsworth. Eu vi eles lá. Mas assim, vi, porque eles estavam em outro evento, né? Tava um Uhum. lançamento, tava tendo o lançamento do Ragnarok no dia que o nosso festival ia começar. Então, a gente estava no teatro chinês, numa estreia no teatro chinês no festival, e eles no teatro do lado. E daí eu vi o povo lá dos Vingadores, mas lá eram pessoas do meu ramo que eu idolatro, né? Tipo o Del Toro, que até já respondeu, já retweetou o Apóstolos, né? O Guilherme Del Toro Legal. retweetou o Apóstolos para as pessoas verem. Nossa, muito É, legal. então eu queria ter ido para lá, mas queria estar nos dois. Mas, meu, maravilhoso ver um filme seu no teatro chinês, né? Icônico, assim, naquela super tela. Então, fiquei super feliz, foi super bem aceito lá também. Aqui no Brasil não é um filme muito bem aceito porque ele mexe muito com a religião, né? Como a gente tem, né, essa religião muito presente aqui na nossa sociedade, eles não aceitam muito a ficção. Eles têm medo, porque eu até abordo de maneira não desrespeitosa, mas de maneira muito crítica ali, de uma maneira muito forte, né? As pessoas que olham aquilo pensam, nossa, que blasfêmia. Mas tem um quê por trás. O meu livro do Fausto é a mesma pesquisa, então ele é muito parecido com Apóstolos também. Mas lá fora eu entrei no Macabro, que também é um dos Macabro, Mórbido, no Mórbido do México, que também é um dos principais do mundo. Então lá fora o povo ama. Se você entrar no canal do Scream Fest no YouTube e procurar o Apóstolos, que ele está lá, você vai ver os gringos tudo elogiando, falando, nossa, nunca vi um filme Uhum. desse jeito, meu Deus, que maravilhoso. E quando tem algum brasileiro, o brasileiro detona, sabe? Você fala, Claro. que merda é essa, sabe? Tipo, o brasileiro, bota sexo, por causa disso. Os gringos tudo amando o filme. O brasileiro vai lá e fala merda, sabe? Porque é outro brasileiro que fez. Pô, que chato, né? Eu até ia te Me perguntar mesmo apoiar, me isso. ajudar. Até te perguntar um pouco disso também do Apóstolos aí, em relação ao lançamento aqui no Brasil, né? Quando ele chegou aqui, se você teve alguma questão em relação à crítica, mesmo da mídia ou de recepção do livro, em função de você
ter essa questão da religião envolvida ali na história. Uhum. Você sentiu um pouco de receio, um pé atrás, assim, de não saber como ia ser recebido? Aqui eu senti isso na seleção. Quando o filme vai para um festival de terror e não é selecionado, é por algum medo, sabe? Porque eu conheço a produção nacional de terror e o Apóstolos ele tem um acabamento estético acima da média. Isso ele tem. Não vou falar que é o melhor, mas ele tem um acabamento que não permite ele estar fora de um festival de terror. Festival tradicional, sim, porque tem a temática, tem essa questão de religião. Então, eu aceito. Mas quando eu vejo um festival que seleciona, sei lá, 10 filmes brasileiros de terror, e o Apóstolos, que foi para a CISFES, foi para o Scream Fest e tal, não é aceito, eu sim vejo como uma pressão religiosa, que ou a curadoria ficou com medo do público, ou a própria curadoria tem um quê religioso que falava, não gostaria. Nos países que a religião não é tão presente, ele foi ovacionado, ganhou prêmio na Itália, ganhou prêmio em outros países, ganhou prêmio no Brasil também. Mas daí quando o filme estreou comercialmente, o Histórias Estranhas, né, no cinema, o Apóstolos é o filme mais elogiado, sabe? Porque, assim, temos lá várias diferenças, cada um tem um de preferência, né? Porque como são 8 histórias diferentes, cada um se identifica com um curta de sua, sei lá, de seu agrado. Mas, no geral, o Apóstolos é colocado como o tecnicamente mais bem feito, como melhor, porque eu investi muito tempo e dinheiro mesmo, né? Eu realmente queria contar aquela história, não era só uma obrigação. Então, eu não sinto isso por parte da crítica. A crítica elogia muito. E a crítica não fala na parte religiosa. Realmente é o público que acaba ditando se um filme vai bem ou não, não é bem a crítica, né? A gente acaba vendo as críticas, a gente fala, se a crítica é ruim, você vai no cinema para comprovar se é ruim mesmo. Se é boa, você vai para concordar. Mas o público, quando fala um para o outro, vai falando, geralmente destrói um filme, né? Foi um filme que foi muito mal nas salas de cinema. A gente está torcendo para que ele vá bem no streaming. E o Apóstolo, você pensa em fazer mais alguma coisa, talvez estender o tempo de filme e tudo mais, ou você vai parar por aí mesmo onde você fez ele? Ou você não pode contar agora, eu tô querendo... Não, vou parar, vai estar perfeito. Quando as pessoas pedem para você ir além, é porque ele parou no auge. Lá no canal do Scream Fest tem muita gente falando que ele merecia ser um longa, já vi pessoas que estão me falando. E assim, o que eu queria contar sobre o Apóstolo está ali. Mas eu faria uma série sobre talvez cada capítulo uma cabeça, ou um longa para falar como ele conseguiu todas as cabeças? Adoraria fazer. Mas vou pensar sobre isso, fazer? Não. A não ser que um produtor me procure e fale, Claro. Marcos, a gente vai te pagar para fazer isso. Daí eu faço. Eu não tenho a intenção de investir num filme que eu sei que eu não vou conseguir patrocínio por mim, por causa da temática, porque já no próprio curta eu não consegui. Mas se um produtor se interessar para vender internacionalmente, que ele tem esse respaldo internacional, eu faria e adoraria fazer. Eu já tive ideias sobre não uma continuação, mas assim, aquilo ser uma parte de algo maior. Daí eu, sim, me disponibilizaria a fazer. Mas eu tenho tantos outros melhores, mais legais para serem feitos, sabe? Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Nath Montorso, que falou que o brasileiro sempre sendo brasileiro, falou que a Agatha falou que o brasileiro não sabe o que é bom. E o Jean, ele pergunta aqui quem foram as suas inspirações aí na carreira, se você até hoje segue alguém aí. Bom, a carreira de cineasta e de literato, vamos dizer assim, de escritor, ela tem influências diferentes, mas no cinema elas são muito mais fortes. No cinema eu tenho muitos. E às vezes eu tenho mais obras do que diretores, né? Porque a gente tem os grandes mestres, Scorsese, Coppola, mas eu não considero toda a cinematografia de influência minha. Considero elas todas muito boas, mas que me influenciaram, eu acabo indo por obra. Se eu fosse falar por diretores, quem me influenciou mais foi por causa da minha época de 15 anos vendo Pulp Fiction, né? Então é o Quentin Tarantino, que hoje eu tenho muitas críticas ao trabalho dele, sabe? Principalmente esse último, que eu realmente não gosto. Mas eu amo Quentin Tarantino, é uma cinematografia que nunca vai ser desrespeitada por um ou outro filme ruim, na minha opinião, tá? Não dizendo que seja. David Lynch para mim é um mestre também, porque eu via muito A Estrada Perdida, O Homem-Elefante, Twin Peaks, assim. Então, esses dois criaram a minha vontade de fazer cinema. O Tarantino pela violência e pelos diálogos, e o David Lynch pelo estranho mesmo, pela direção dele. Eu pirava naquilo que ele fazia de... Não existe nenhuma lógica para nada, sabe? Se você encontra uma lógica, ela está errada, ela é totalmente confrontada, eu adoro isso. Só que com o tempo, fazendo cinema, eu comecei a encontrar outros que me inspiram hoje ainda mais,
que é o Darren Aronofsky, por causa do Hacking para um Sonho e do Cisne Negro, são filmes que me influenciam muito. O Dziga Vertov, que daí que eu falei do formalismo russo, que foi o primeiro diretor da história a fazer um videoclipe, sabe? Ele pegou a câmera e fez vários efeitos na própria câmera, uma câmera de manivela em 1920. Então esse cara eu acho essencial assim para as pessoas que fazem cinema estudarem. E de obra, a obra que eu considero a principal obra do cinema para mim é de um filme do Gaspar Noé, que é o Enter the Void. Enter the Void, para mim, é o melhor filme da história do cinema, sabe? É um filme de 5, 6 anos atrás, 7 talvez. Por exemplo, daí ele fez o Irreversível, que eu amo também, mas não entra nessa lista. E esse último, que eu já não gosto tanto, sabe? Eu esqueci o nome agora, o da dança lá. Não esqueci, mas assim, não é ruim também. Só que Irreversível, ou seja, o Gaspar Noé não é um diretor que me influencia tanto. Porém, Irreversível eu acho a melhor obra de cinema já feita. E na literatura, eu nunca escondo que é o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, para mim, é o maior mestre de todos da escrita do mundo. Macário é o melhor livro da história do mundo. Muito melhor que Dostoiévski, né? Eu quero começar a falar, né? Macário, para mim, é uma obra-prima pelo jeito que ele escreve, pela história, por tudo, apesar de ser teatral. E Paul Byron, né? Eu leio esse tipo de literatura. E contemporâneos, eu gosto muito do Antônio Augusto Fagundes Filho, que fez um livro chamado Livro dos Demônios. Eu sempre cito esse nome, porque é o único autor brasileiro vivo que eu idolatro, que eu, de fato, tenho vergonha de falar com ele. Hoje nós somos amigos, ele fez, inclusive, o prefácio do meu livro novo. Mas é um cara que tem uma importância muito grande esse livro para mim. Quando eu li e eu comecei a descobrir as coisas que existiam, que me visitavam, sabe, que eram muito semelhantes ao que ele narrava ali, daí eu tomei aquilo como a minha Bíblia, sabe, esse livro dos demônios. E ele lançou uma versão estendida desse livro ano passado, que é maravilhosa, maravilhosa. Entre outubro e novembro do ano passado foram lançados 5 filmes nacionais de terror, né, nos cinemas. Sim. Você acha que teve um recorde? Você acha que está aos poucos abrindo portas aí para esse universo? E por que você acha que teve esse certo crescimento aí de investimento no universo cinematográfico de terror no Brasil? Olha, é uma resposta de 2 etapas, porque hoje não está mais, né? Hoje a gente não consegue mais produzir terror, a não ser que seja por dinheiro totalmente privado, dinheiro nosso, ou assim, que já estivesse aprovado com algum recurso captado. Mas na época que eles foram lançados ano passado. Então, esses filmes já tinham sido filmados numa época onde o crescimento do gênero estava realmente acontecendo e também porque eles já tinham captado verba, né? Já tinham conseguido filmar, estavam finalizando. Por isso que foram lançados. Porque um filme geralmente demora 1 ano, vamos dizer assim, entre a captação, não o roteiro, porque demora bem mais. Mas um filme que depois que ele captou o dinheiro, dura em torno de 1 ano, 1 ano e pouquinho, vamos dizer que no mínimo uns 8 meses para ficar pronto. Então você imagina, teve as eleições, ganhou tal, e tem uma janela de exibição também. Então o filme ele não é, terminei, já vai lançar. Não. O filme do Denison Ramalho, que estreou nesse período, O Morto Não Fala, estava pronto há mais de 1 ano. Foi estrear 1 ano depois de estar pronto. Ou seja, eram filmes que já estavam prontos antes desse governo. Então, naquela época, sim, a gente estava tendo um crescimento muito bom para o gênero, porque cinema de terror no mundo inteiro é o gênero mais lucrativo. É o gênero de maior custo-benefício, porque não é tão difícil fazer, porque quem faz terror é apaixonado por aquilo, então ele faz com menos. Não tem atores tão famosos, a não ser o Guerra Mundial Z, que é considerado o filme de terror mais caro de toda a história, porque tem o Brad Pitt. Mas terror, no padrão, são atores menos conhecidos, com um roteiro bacana e muito sangue. Então você não tem muito gasto ali. Só que o retorno deles é absurdo. Então o Brasil estava começando a ver isso, porque o cinema de terror brasileiro estava indo bem lá fora, estava trazendo dinheiro para nós como vendas internacionais, e o brasileiro começou a ver que rola. Só que agora, com todo esse fascismo, com todas essas coisas acontecendo, não tem, sabe? Porque é complicado fazer cinema de gênero, né? Porque ele aborda... Geralmente terror é sobre coisas feias, né? Monstros, demônios, e assim, a gente está numa distopia, né? Que o governo evangélico proíbe isso agora. Daí você fala, mas não está proibindo? Não, está proibindo sim, sabe? Até agora a gente não consegue aprovar um filme mais.
Porque tem toda uma... Não é uma censura ainda, é uma censura velada, né? Mas, assim, em vez de eles falar está censurado, eles simplesmente vão falando, deixando. Ou se o filme não captou verba num período, eles vão lá e cancelam. Falam, não, se não captou, tem que tentar de novo. Daí, quando você tenta de novo, eles não aprovam. Então, começam a achar erros no projeto, sabe? Então, isso aconteceu ano passado. Não vai acontecer esse ano, não vai acontecer ano que vem. A gente tem de terror longas metragens que eu conheço, de amigos meus fazendo, o do Capel, que é o Skull, que já está estreando em festivais agora. Um que é esqueci o nome, Cabrito, que é de outro amigo meu, que já fez há muito tempo, mas com dinheiro próprio também. E o Skull foi com dinheiro internacional. E o meu, né? As Almas que Dançam no Escuro, porque eu tô com uma distribuidora que gosta muito de mim. E eles falaram, Marcos, você quer fazer um filme? A gente te dá tanto de dinheiro. Eu falei, mas eu quero um zero a mais. Com um zero a mais eu faço, só com isso não. Mas ele, não, mas é por causa disso, disso, disso. E assim, como falei, eu gosto de me endividar com cinema. Então eu falei, tá, eu faço, pego esse dinheiro, faço como vou conseguir fazer e estou fazendo. Tanto que essa semana eu acabo o primeiro corte. É um filme que está com 90 minutos, sabe, já. Legal. Então, são os filmes de terror que estão para estrear aí, brasileiros. E aí, os do Rodrigo Aragão. O Rodrigo Aragão também finalizou o Cemitério das Almas Perdidas, que está para estrear. Agora, assim, não consigo de cabeça pensar em outro que esteja na ponta da agulha para lançar. E o seu, agora, em função dessa pandemia, tem alguma previsão, assim, de estreia e etc? Ou ficou meio Não complicado tem, agora, né? não tá, mas é por uma opção minha também, porque a gente ia entregar esse filme lá por setembro, para daí tentar um ou outro festival em outubro, novembro, que é os principais, né, esses sítios da vida, e já estrear nas plataformas aí, porque é um filme que foi pensado por uma empresa que trabalha mais com plataforma, mas que eles queriam estrear no cinema. Então a gente está negociando isso. Mas Entendi. agora, por causa de tudo que aconteceu, tudo atrasou, né? Então, eu estou finalizando em casa. E fazer ele em casa é muito mais demorado, porque tem criança, tem gato, tem comida, tem um monte de coisa para fazer. E os outros profissionais que poderiam estar me ajudando também estão nessa mesma situação. Então, todo mundo está fazendo muito no seu tempo, né? Não consegue ser a toque de caixa. Era para estar pronto setembro, outubro, sabe? Para extrair em festival, no cinema e streaming. Agora eu quero segurar para o ano que vem, porque a gente já cancelou Cannes, não tem Cannes esse ano. Provavelmente Gramado aqui no Brasil vai ser cancelado. Estão dizendo que não, que vai ser agosto, mas eu acho que vai ser impossível. É igual Bienal, né, do livro, assim, os festivais estão sendo cancelados. E esse filme, eu acho que ele merece um selo de festival, porque ele é diferente, sabe? Ele não é um filme igual o Condado Macabro, que eu falei, vou fazer sobre putaria, sacanagem, sangue e deboche. Não, é um puta filme denso, é um filme sério, sobre suicídio, sobre depressão, mas tem o diabo, né? Então eu considero ele um coração satânico meio brasileiro, sabe? Poxa, legal. Já estamos ansiosos aqui, já bateu até ansiedade aqui de ver logo seu filme. A Belite falou que, nossa, já tá quase. A gente só tem mais 8 minutos aqui na nossa live, olha que coisa louca. A Belite é minha aluna da LabPub. Ó, corrigi sua lição no LabPub, hein? Não sei se você já viu. Ela falou que que tá apaixonado pelo Livro dos Demônios, que ela tá lendo e achou sensacional. A Mari também falou que achou demais. O Joel tá falando aqui que é o desgoverno que a gente está vivendo agora, o governo que prega um falso moralismo. E a Bia aqui tá falando que o governo já é um verdadeiro filme de terror hoje em dia. Pois né? Só tem fazer um bastante documentário gente. que já... Estão falando para eu perguntar aqui da ilustração do seu novo livro aqui. Acho que o Marcos falou um pouco disso, né? Agora há pouco, da Eu ilustração. falei da ilustração, mas não, assim, tem o que falar, né? Ele tem ilustrações, só que ele tem ilustração de quadros famosos de domínio público, porque no cinema, muitas vezes a gente se inspira em quadros para compor uma cena, né, visualmente. E eu quis passar isso para o livro também. Eu quis fazer várias experiências que eu tinha no cinema para o livro. Então, vários momentos, o personagem se compara a algum quadro, ou a voz do narrador, o narrador compara a situação a um determinado quadro. E eu fui atrás de Caravaggio, de Memling, de Bosch, só coisa densa que eu adoro, né? De Blake, William Blake. Então, não todos, eu gostaria que estivessem todos, mas daí ia ficar muito poluído. Mas alguns desses quadros eu pincelo ali, daí as pessoas vão ver, não vão entender até chegar na parte do quadro,
do livro que fala sobre eles. E além deles, um amigo meu, que é o Leonardo Salinas, que é um teólogo e escultor, ele fez as ilustrações que eu precisava, porque tem ilustrações estéticas e narrativas. As narrativas são feitas por esse Leonardo Salinas, que eu faço uma cena que tem o diabo entrando no quarto do personagem. Eu adoro esse desenho. E foi uma situação inspirada num caso real que eu passei mesmo, né? Que eu estava dormindo na paralisia e eu vi o grande bode entrando no quarto, encostando em mim. E eu pedi para ele fazer esse desenho, ficou maravilhoso. Ele fez acho que 5 desenhos, se eu não me engano. Tem um no Teatro Municipal, que para mim é o melhor desenho do livro. Então tem isso, tem as ilustrações feitas pelo Salinas, que são narrativas, e tem as outras que são estéticas, que são os quadros que eu cito durante ele. Legal. O Paulo Padilha falou sucesso para você. O Lucas Fernandes falou para... Paulão joga o Lucas Squash Fernandes comigo, falou... é meu vizinho aqui. Bacana, tá te acompanhando. Obrigado aí, Paulo, pela audiência. E o Luke falou para pós-pandemia para fazer um encontro do Vozes do Joelma no edifício Praça da Bandeira na madrugada. O Luke, bom, vocês sempre falam isso, né? O problema é que o Praça da Bandeira não deixa, né? Eles querem desassociar a imagem de que eles eram o Joelma, então é impossível. A gente ia fazer um encontro dos autores do Joelma dia 28 do mês anterior, mas mês anterior, mas a pandemia evitou. Provavelmente a gente vai marcar algo ainda quando tiver liberado, né, as livrarias, se ainda tiver livrarias, né? Bom, para terminar, tem 4 minutos só aqui. Eu queria só... Eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui, né, para elas darem dicas aí do que elas estão conseguindo ver na quarentena, se você tem visto alguma coisa de terror, de suspense, o que você viu ultimamente. Não precisa ser necessariamente na pandemia, pode ser do ano passado que você viu de terror, assim, que você gostou, ou suspense nessa área. Olha, durante a pandemia, eu acho que a coisa mais legal que eu assisti foi o Tales from the Loop, que é uma série da Amazon Prime. Meu, é maravilhoso, sabe? É como se fosse um Dark, só que do lado sentimental. Porque, assim, chegar perto de Dark é impossível. Eu acho que é a série mais genial de todos os tempos. Mas esse tem a pegada do Dark, da questão também temporal, do estranho, só que é muito sentimental, faz você chorar, assim, é muito forte. Então eu sugiro que vocês assistam esse. Agora, filmes, eu não vou falar os de sempre, como Hereditário, A Bruxa, Midsommar, porque isso para mim devia ser uma unanimidade das pessoas que assistem terror. Sim. Mas um que eu falo sempre, inclusive na nossa entrevista lá, eu acho que eu falei sobre ele, que é A Dark Song. Melhor filme de terror, sei lá, da última década, assim. Eu coloco ele no mesmo patamar de Hereditário, de A Bruxa, A Dark Song, que talvez eu até goste ainda mais. Ele é difícil no Brasil encontrar, tem que ser torrent. Mas se vocês estão procurando um filme bom que vocês ainda não viram na Netflix, é o February, ou The Black Coat's Daughter, não sei como é que é o nome em português. Maravilhoso também. É do mesmo diretor do Maria e João, se eu não me engano. Ainda não vi o Maria e João, mas ele tem uma pegada assim, de um terror mais satânico bem forte também. Legal. Poxa, Marcos, pena que já está terminando, né? Você vê que passa muito rápido a live quando é legal, assim, quando o bate-papo fica entre amigos aqui. Eu falo muito, se desse... Não, e se desse a gente ficava aqui, eu fazendo pergunta e a gente trocando, porque acho que mais do que uma entrevista, é sempre um bate-papo quando a gente consegue se reunir. Queria agradecer, né, sua presença, queria agradecer muito por você ter aceitado bater esse papo com a gente. É óbvio que quando você lançar seu livro, por favor, venha conversar com a gente de novo para falar do seu novo livro aqui. Assim que você tiver a data aí, a gente agenda uma nova live para você poder bater um papo de novo com a gente aqui. Sim, eu posso mostrar ele todo bonitão para vocês. Isso. É só chamar, eu adoro falar, como vocês perceberam. Então, e sempre que alguém faz pergunta para mim também no privado, não só sobre meus livros, mas sobre literatura, sobre mercado, eu tenho esse quê de professor, né? Acabei virando professor na LivePoint porque eu gosto de falar, gosto de ensinar. Então, quem tiver dúvida, entre em contato, que eu respondo de boa. E só me chamar que eu apareço de novo. Valeu, Marcos. Obrigadão, viu? Um abraço e sucesso para você. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo que participou e me sigam também. Chegar aos 40 Pode mil. Pode seguir aí o Marcos. Pode seguir ele lá. Valeu, Marcos. Um abraço. Obrigadão. Valeu para todo mundo que participou aí. Se você perdeu, não viu desde o começo, eu vou soltar já lá a live completa. Você pode assistir desde o começo se você chegou aí do meio para o fim. Valeu, gente. Um abraço, Marcos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.